Olá, gente. Boa tarde todo mundo. Oi, Marcos Carvalho, tudo bem? Hoje é dia 10 de abril. Oi, Maurício, Aline, oi todo mundo, vão chegando. Imaginem que vocês estão chegando. Eu tô com uma pessoa aqui querendo vir pro colo de qualquer jeito. Deixa só ele dar oi. Dá oi. Acabou de chegar com essa bola. Como pode ver, tá imundo. Boa tarde, quer dizer, boa tarde, boa noite a todo mundo. Imaginem que vocês vão chegando devagarzinho, como se estivesse se sentando, ou então, se você está lavando louça, se você... Ele continua aqui, eu vou continuar mostrando ele. Ele tá hoje querendo participar. Olha aqui. Mas tá imundo, imundo, imundo. É uma confusão de cheiros, assim, não pronunciáveis. Gente, é só no mundo assim, né, que podia estar aqui e ia mostrar. Você sabe que logo antes de sair daí, nas últimas aulas que eu dei na UNB, eu levei os dois algumas vezes e faziam bem. O feijão faz um bem, né? Eu sei que algumas pessoas podem ter medo, mas se forem educados e obedientes, faz um bem tão grande a nossa interação. Então, gente, os recados para começar. As inscrições terminam hoje e vão terminar hoje de verdade. Então, isso que a gente já empurrou semanas, acabou, tá? Então, hoje, meia-noite, acaba. Se você ainda não se inscreveu, se você conhece alguém que ainda não se inscreveu, vai acabar hoje. E também o Esperança Feminista, que é o que está acontecendo terça e quinta. Esse módulo são 17 encontros e hoje a gente já está no quinto. Então, eu sei que quando eu digo isso, alguém escreve aí, não, é lento demais. Eu acho que passa rápido demais. A gente já está no quinto encontro. É muito rápido. Então, pode ser que seja rápido para mim, porque gosto de estar aqui, gosto de estar com vocês, né? Se você está se matriculando agora, tanto nesse quanto no Esperança Feminista, e você quer ter o certificado, faz os exercícios atrasados. Estão todos disponíveis, mas aí a partir de agora a gente vai colocar eles em dia. Como é? Abre logo depois do nosso encontro e fecha logo antes do próximo encontro, tá? Eu sempre tenho pedido a vocês que quando termine aqui, se quiser mandar foto de careta minha, ou de riso, ou de qualquer coisa da banquinha, eu sempre publico, porque é uma maneira de eu imaginar vocês aí do outro lado, o que vocês estão fazendo, vocês estão, não sei, na rede, na varanda, lavando louça com o filho. Manda e eu sempre coloco no Stories, porque é uma maneira da gente se imaginar. Hoje é o sexto encontro, então eu tô errada, hoje é o sexto encontro. Obrigada, acho que foi Ivanildo que falou. O Elido, a Elida. E do mesmo do Esperança Feminista. O sexto, gente, eu errei. Manda foto quando vocês encontrarem em livraria. Eu vi que eu falei besteira. O sexto é mais rápido ainda. A gente já tá em um terço, né? Eu já vi que é o sexto. Eu já errei. É o sexto. A gente tem o grupo do Telegram, que eu tento ir ali 2 ou 3 vezes por semana, gravo vídeo de 1 minuto e falo sobre as coisas da semana. E nunca nós falamos nenhuma outra coisa, só o tema da semana, tá? Eu continuo ouvindo sugestões que vocês tenham de filme para eu assistir. Não sei se vocês viram que eu fiquei quase sem postar outras coisas ou postar filme, porque foi uma maratona intensa para conversar com as pessoas, fazer lançamento do filme. Oi, Nina. Nina, você tinha que estar aqui ensinando, viu? Mas eu quero retornar à realidade de assistir filme e continuar conversando com vocês. O link do Telegram tá no Linktree, tá? Se vocês não conhecem a Nina da Hora, que acabou de entrar, ela é certamente uma
grande e importante, especialista em inteligência artificial, Big Data. Ela é muito ativa aqui no Instagram e no Twitter. Eu recomendo muito que vocês conheçam ela, o trabalho dela. Eu continuo, para terminar dentro dos recados, agradecer a todos vocês que nos ajudaram na pesquisa de morte materna, de morte de mulheres grávidas e no puerpério, que morreram durante a pandemia de Covid por Covid. Algumas famílias começaram a chegar novamente, que no momento em que eu estava ouvindo as histórias eu não tinha tido como, eu não tinha chegado nelas. Então, se vocês ainda conhecerem alguma família que queira conversar, nós estamos aqui, eu estou aqui para conversar com cada uma delas, né? Essa é uma história que eu quero me oferecer o tempo da vida para testemunhar, para guardar essa memória, para levar adiante o que nós pudermos fazer para reparar o trágico que foi essa perda e injustiça que está por trás, né? Antes de abrir para o tema de hoje, que é um tema assim super sensacional, que eu tenho certeza que vocês devem estar igual o dia da resenha, dizendo: aqui ó, só para provocar, né? Eu esqueci, para marcar 1 hora, mas já está com 5 minutos de atraso. Isso aqui é muito melhor que qualquer app que a gente tem que ficar olhando e olhando o celular também para controlar o tempo. Isso aqui é um bom ciclo de 1 hora. Nossa, eu acho que já deve ter tido olho gordo, porque ele não estava nem mexendo. Ah, mexeu agora. Então, o tema de hoje é um daqueles temas que parece... a Flávia tá aqui, a Flávia, eu fiz uma live com ela essa semana, mas a mulher me apertou em perguntas sobre o Esperança, foi no IDP, no Instituto de Direito Público. Eu recomendo muito que vocês assistam, para vocês verem como a gente pode fazer perguntas bacanas, importantes, difíceis, e que vão fazendo uma cascada de pensamento, né? Mas vamos lá, o tema de hoje parece daqueles temas, assim... Vocês vão me dizer, mas Débora, quem é você para falar de parágrafo? E como assim que a gente vai ficar 1 hora falando de parágrafo? Eu espero, eu acho que nem fala mais isso, ele de olho gordo, eu não sei, pode ser coisa que denuncia a geração. Eu espero que seja como o nosso encontro sobre resenha, que seja de algo que talvez abra uma caixinha de possibilidades. Na semana passada, nós conversamos sobre mapas mentais e rendeu muito. Algumas pessoas perguntaram, por exemplo, se pode ter mapas mentais sobre capítulos, mapas mentais de partes do seu sumário, coisas que eu nunca havia pensado, e eu acho que a resposta é claro que sim. A técnica, ela surge para nós conseguirmos pensar e organizar as ideias. Eu, antes de vir para cá, eu faço um mapa mental caótico das coisas que eu li, de ideias, e aí eu organizo como eu vou seguir. Então, ela pode ser para uma palestra, ela pode ser para uma aula, ela pode ser para escrever um artigo, para escrever um capítulo e para seguir a sua tese, sua dissertação. Algo que nós fizemos muito bem no Esperança Feminista quinta-feira, e foi muito bacana para mim, foi a gente reservar os 2 últimos minutos para dizer que palavra que a gente leva com a gente da conversa de hoje. Então, eu queria pedir a vocês que já fossem pensando, não é para já ir dizendo, né, parágrafo, essa não vale. Que palavra que vai ficar como se fosse fazer um resumo dessa 1 hora que a gente vai conversar sobre parágrafo. Então, o tema de hoje, eu vou começar a desligar os comentários, tá? Eu vou voltar nos últimos 15 minutos para a gente começar a falar sobre esse tema assim, sensacional, que eu tenho certeza que vocês estão assim, no maior nível de ansiedade, que é para nós falarmos sobre parágrafo. Mas eu prometo que, se não fizer sentido, vocês já podem abrir nos últimos 15 minutos colocando aquele joinha para baixo, e eu vou aguentar. Eu vou suportar qualquer crítica. Lembre, eu continuo com o mesmo filtro por pedido da Anaí, que ela consegue fazer, e outras pessoas surdas que façam leitura labial ao vivo com um transcritor conseguem ler melhor, com mais luz na minha cara. Tem uma luz dali e essa luz do filtro.
Então, uma conversa sobre parágrafo, ela pode parecer uma conversa estranha, especialmente quando nós estamos circulando uma nova forma de comunicação que é escrita nas mídias sociais. Escrita nas mídias sociais, no Twitter, por exemplo, é aquelas 4 linhas. Aqui pode ser do jeito que a gente quiser, vale. Pode ser um parágrafo de uma única frase, de uma única oração, pode ser uma única palavra. A escrita jornalística, ela tem outra cadência, ela tem outro ritmo, inclusive um ritmo de urgência. E talvez isso, se nós vamos, por exemplo, para a escrita literária, ela vai ter outro ritmo e outra cadência. Então, a nossa conversa hoje é sobre isso que se chama escrita conceitual, a escrita acadêmica. Qual vai ser a unidade da sua escrita conceitual? Pode ser um texto, um capítulo, sua monografia. Eu imagino que possa ser para qualquer um dos elementos que você venha escrever. Isso que nós chamaríamos o mundo dos livros, né? E que pode ser os seus microelementos aí dentro. Eu vou abrir os comentários. Eu abri os comentários e queria que vocês me respondessem, sim, sei lá, as 10 primeiras pessoas. Imaginem que a gente está no mesmo espaço, as 400 pessoas, tá? E eu faço essa pergunta. Você já tinha parado para pensar no seu parágrafo? Para além daquilo que você aprendia, você estudava nas aulas de redação do ensino médio? Você já tinha parado para admirar o seu parágrafo? Para dizer, olha que coisa bonita, olha como é que eu faço o meu parágrafo. Olha o tamanho do meu parágrafo. Olha como eu escrevo 2 ou 3 parágrafos por página. Olha quando é o momento em que eu escrevo um parágrafo de uma única oração. Você já tinha feito esse momento de parar assim, se olhar com o texto e dizer que elemento fundamental da escrita que é o parágrafo? Já tem 8 dizendo não. É tão bom a honestidade, né, gente? Pronto, nunca. Quando chegou o nunca da Graziella, a gente acabou. Teve não nunca do Alex, acabou, tá certo, gente? É não nunca. Não valeu, Karim, que disse que sim. Não, acabou. Não, Marconi, eu não vou ver sua resposta. Eu não vou ver a resposta dos sims. Eu só quero os nãos e o não nunca solucionou. Então, vamos lá. Eu vou tentar responder 4 coisas hoje sobre parágrafo. Primeira é responder, é o parágrafo uma pontuação? 2, há formas de organizar, preparar, planejar um parágrafo? E se eu devo fazer isso ou não? 3, como eu devo escrever um parágrafo? Olha que coisa ousada que eu tô entrando, hein, gente? Se tiver professores de literatura, de escrita aqui, vão me dar uns cascudos hoje, mas tudo bem. Como escrever um parágrafo? 4, como abrir e como terminar um parágrafo. Então, eu vou tentar responder essas 4 perguntas. É o parágrafo uma pontuação? E o que isso significa? Há uma organização para o parágrafo? Se sim, eu devo pensar sobre ela, como eu devo organizá-la, planejá-la, como escrever um parágrafo. Eu estou falando da língua portuguesa, tá, gente? E que é parecido muito com o espanhol, muito parecido com o francês, é um pouco diferente no inglês. E o último, primeiro, o início e o final do parágrafo, como é que eu posso pensar sobre eles? E vocês já viram como é difícil o primeiro parágrafo do seu texto? Parece que a tela vai explodir, né? Quando tem a primeira palavra, a primeira oração que você vai colocar, aquela que abre, que vai ser mudada, mas é o seu primeiro encontro com essa criação. Então vamos lá. Parágrafo é uma pontuação. Queria tanto abrir de novo para ver quem é que está ouvindo isso pela primeira vez, porque eu tenho certeza que agora vai ter um monte mentindo de dizer, eu já sabia que o parágrafo é uma pontuação. Nós lemos 2 textinhos, né? Um deles vai dizer, olha, e ele faz uma metáfora. Se o ponto é um sinal de parar na escrita, o parágrafo é um sinal vermelho no semáforo. E a seção, ou seja, um conjunto de parágrafos juntos, eles chamam os limites da cidade.
Quer dizer, os limites de uma geografia, né? Os limites de uma geografia de uma composição. Ou seja, o momento em que eu boto 8 parágrafos juntos e criei uma seção e dei um subtítulo a ela, Esperança Feminista não tem nenhuma subseção dentro. Só tem o título do capítulo. E aí você tem os parágrafos. E o ponto, então, senão que você parou. Você veio lendo, você fez algum fôlego de construção de argumento. O parágrafo, quando você fez um fôlego maior, um conjunto de parágrafos, você fez o fôlego ainda maior e você parou. Aí você pode, inclusive, você para. Em geral, quando a gente precisa parar, sei lá, para beber água, para fazer outras coisas, você para numa sessão, você fala, eu vou terminar aqui, porque tem uma pausa, é a sua autora conversando com você, naquela matéria que é o livro, dizendo que eu posso fazer uma parada maior, para depois continuar a leitura, porque algo se fechou aqui. Olha quantas coisas nós estamos dizendo. Então, os parágrafos são como ganchos que eu vou dando à minha leitora. É como, imagina a nossa alegoria do bordado. Eu vou fazendo um ponto, um ponto, um ponto. Quando eu termino um conjunto de pontos, eu fechei uma seção. Como se fechasse uma cor, um determinado tipo de ponto. E aí você não dá para outro. Mas eles se conectam. Então, essa sequência de parágrafos, elas têm que estar alinhadas, não é alinhadas, é alinhavadas para fazer uma composição. Então, ele pontua o quê? O que o ponto pontua? E o que o parágrafo pontua? O seu argumento. Vou repetir, tá? O que o parágrafo pontua? O seu argumento. Então, ele está emoldurando as orações que você está colocando. Eu sei que eu pareço que eu estou falando uma coisa que vocês estão achando que eu estou tendo um delírio sobre tamanha admiração estética por um parágrafo, mas é isso. Ele está emoldurando os seus argumentos. Então imagina que você está fazendo assim. E eles têm que se modular, eles têm que ter um encontro entre eles. Você já viu, você já deve ter visto alguém ter dito para você assim, quando lê um texto seu, Débora, olha, esse parágrafo foge ao que você estava dizendo. Essa oração não se encaixa aqui. Não já viu isso? Eu já ouvi isso várias vezes de pessoas me lendo. Ouvi, não, né? Recebi como crítica, como uma boa leitura. Claro, porque a pessoa está esperando essas molduras, esses ganchos de cadência de um argumento. Então, quando alguém diz para você, esse parágrafo está mal colocado, ou essa oração não é aqui, escuta isso, porque ela está falando sobre como você está alinhavando o seu argumento. Pode estar errado, mas em geral as pessoas estão certas, tá? Quando elas dizem isso. Então, se o parágrafo é essa moldura do seu argumento, ele vai emoldurando o seu argumento, e o capítulo é uma grande moldura, o livro todo é uma grande moldura, né? Você vai aumentando. Você tem formas de ir pontuando o seu argumento. Então, imagina como se estivesse dando ritmo. Então, eu vou abrir de novo. Olha, mas se vocês mentirem, eu vou saber na hora, porque eu consigo ver a cara de quem mente, porque é o jeito que a pessoa responde, eu sei quando está mentindo. Se o parágrafo é uma pontuação, se eu tenho outras formas de pausar dentro do parágrafo, que é um ponto, que sistemas, que formas de pontuação você comumente usa na sua escrita? Você usa ponto? Você usa 2 pontos? Vou começar a perguntar, hein? Se vocês mentirem, eu vou saber que vocês estão mentindo. Você usa ponto e vírgula? Você usa travessão? Fala, vocês usam ponto e vírgula? Usam travessão? Usam exclamação? Usam interrogação? A exclamação é um problema na vida acadêmica, tá, gente? Porque você tá gritando, né? E a gente tá fazendo... Em geral, as pessoas usam, Jaqueline, ponto e vírgula. Usar ponto e vírgula, você já começa a dizer, a fazer o que o Demerson tá dizendo. Será que eu tô com segurança sobre usar o ponto e vírgula? Que é uma pausa maior, o parênteses, aqueles travessões que são as vírgulas inglesas. Então, começar a pensar como é que a gente tá usando isso tudo. Tá? Então, mas eu tenho certeza que ponto e vírgula, não o ponto mas a vírgula, mas o ponto e vírgula ao mesmo tempo, aquele faz assim,
Tem certeza que muito pouco de nós usamos, né? Até quem diga que ele vai cair em desuso, mas ele é um instrumento de pausa, uma estrutura de pausa maravilhosa para dar a cadência do seu argumento. Então, é uma pontuação. Eu vou tirar aqui os comentários. Eu adoro, a Vanessa que falou agora que só usa o ponto, adoro. Porque é quem tá falando a mais verdade aqui. Então, é uma pontuação, concordamos, e que tem um monte de outras pontuações dentro. E que essas pontuações têm que fazer uma certa dança que tenha ritmo no seu texto. Então, imaginem vocês, quando Luciana Gabriela e eu fomos escrever o artigo de morte materna, eram 25 entrevistas, centenas de páginas de transcrição, a memória daquela dor, uma explosão de afetos para escrever. Nós tínhamos 11 parágrafos para escrever esse artigo. 11 parágrafos. É quase, gente, eu botei hoje aqui para mostrar a vocês, é quase como se pegasse 11 stickers desse e colocasse em ordem e dissesse: um vai para métodos, vai ter que dizer, foi assim, foi assim. Um é a conclusão. 1 ou 2 a introdução. E sobraram 7. Entendem? E você começa a olhar, como é que eu vou construir a linha entre eles? Um artigo de 20 páginas, se você escreve 2 a 3 parágrafos por página, tire 2 de bibliografia, certo? Você tem 18. Com 2 ou 3 parágrafos por página, você está falando de 54 parágrafos. Quantos você vai usar para metodologia? Quantos você está usando para conclusão? Quantos você está usando para introdução? Quantos você está usando para os seus resultados? Começa a pensar assim e não sair escrevendo. Talvez a gente precise muito menos do que aquelas coisas de planejar antes do que escrever. E pensar o seguinte: essa unidade que vai compor a moldura de cada argumento, que são os parágrafos, qual é a ideia central que eu vou fazer em cada um deles de forma que eu consiga fazer o alinhavo? Porque na hora que você está falando de morte materna, você fala: mas eu preciso falar da questão racial brasileira. Eu fiz assim, eu comecei a abrir outros parágrafos. Mas eu quero falar de violência obstétrica. Eu comecei a abrir outros parágrafos. Eu tenho que me manter aqui, morte materna e Covid. Muito embora essas questões estejam martelando minha cabeça, mas elas não cabem nessa escrita que tem esse limite de extensão. Então, a segunda pergunta, e olha como eu estou falando pra caramba sobre parágrafo, é se há uma organização para os parágrafos. Minha resposta para vocês é sim. Há quem diga que o parágrafo na língua portuguesa tem entre 6 e 15 linhas. Eu fico por aí também. 6 e 15 linhas, dá uma olhada na sua página, você vai ver quantas orações você escreve num parágrafo de 6 a 15 linhas. É certo que vocês podem estar aí no grupo das 450 pessoas, levantando a mão e dizendo assim: Débora, um haikai tem 3 linhas. Débora, o Saramago, no diálogo, né, entre Deus, Jesus e o diabo em alto mar, são páginas e páginas e sem parágrafo. E você não consegue parar de ler aquilo ali, não consegue parar. No Evangelho segundo Jesus Cristo, né? É uma das coisas mais impressionantes a mim da literatura em língua portuguesa. Mas, assim, a gente nem baixou o poeta japonês e nem Saramago. Nós somos as pessoas concretas ali, né? Tentando descobrir as palavras e pensar como fazer os parágrafos para escrever. Então, nós ficamos mais na coisa mundana de que nem vai ter parágrafos talvez de uma linha e nem parágrafos de 3 páginas. Porque todo texto, ele é uma composição feita de parágrafos. E aí, eu queria muito que vocês fizessem esse exercício, prometam para mim. Eu vou abrir de novo, vocês viram que hoje eu estou super dinâmica, assim, usando todas as tecnologias de abrir e fechar. Me digam, prometam que vocês vão fazer um exercício. Vocês vão sair daqui hoje. A Ruth foi inteligente, hein? Ela botou os sinais. Vocês vão sair daqui hoje, me prometam isso. Vai, uns 10 aí me prometem. Que vocês vão olhar um artigo, um trabalho de fim de curso,
um trabalho de disciplina, qualquer coisa que você tenha acabado de escrever, e você vai se admirar. Você vai colocar assim do lado. Se quiser, você pode mandar para mim uma fotografia que eu vou adorar ver. Você vai colocar... o sol tá em Áries, então é por isso, tá? Vocês vão colocar aqui do lado assim. Eu fazia 20 linhas por parágrafo. Eu tinha hora que fazia 20 linhas, outra hora eu fazia 5. Eu não usei ponto, eu não usei, sei lá, ponto todo mundo usou, né, gente, por favor. Eu não usei ponto e vírgula. Eu gastei 10 páginas na introdução e depois 5 na conclusão e só 3 nos métodos. Então, eu só fiz parágrafos para introdução e para conclusão. Pega 4 ou 5 elementos e escreve se analisando, se olhando. Não, você não vai ver agora, Elaine. Se você tá vendo agora, você não tá me ouvindo. Não vale agora. Então, promete que você vai fazer. Quando terminar aqui, você vai pegar um texto e você vai olhar e você vai dizer número de parágrafos que eu faço por página, se você usava exclamação, se você... Que tipo de pontuação você usa, se você trabalha com seções ou não, quantas linhas tem o seu parágrafo. Você vai ver se você é acelerada, se você é lenta, ou se você estava sem pensar e estava usando tudo ao mesmo tempo, tá? Porque é um poder sobre o andamento do seu texto, tá? Eu tô ariana hoje, né? Dando ordem, né? Sei lá, eu acho que é dando ordem, né, gente? Não, claro que vocês vão fazer se vocês quiserem, é só porque é mais divertido eu imaginar que vocês fizeram algo. Então, o parágrafo tem uma organização. Você pode mudar essa organização, todo mundo pode tudo, sempre. A questão é que talvez dominar isso daqui, o ritmo, que você tem um ritmo contínuo, que você consegue ajudar a respiração da sua leitora, ajuda, talvez seja um processo de um exercício. Agora, se você quer fazer diferente, claro, todo mundo pode fazer diferente. Vamos para a terceira pergunta. Então, como escrever um parágrafo? A primeira oração é muito difícil, né, gente? Ela é muito difícil. No livro Esperança Feminista, nós começamos dizendo assim: nós não nos conhecíamos. É só essa a abertura, a primeira oração. Nós não nos conhecíamos. Imagine que você tem um livro em coautoria, cuja primeira oração é: nós não nos conhecemos. A primeira oração do primeiro parágrafo, eu tô aberta a vocês me dizerem se essa oração é boa ou não. Dessa vez eu não vou abrir porque eu não quero nem saber isso, tá, gente? Então, bem ariana, né? Eu não quero nem saber. Se for ruim, é melhor não saber. Mas, porque eu achei que era bom. Mas ela é muito difícil de fazer. Porque parece que você está inaugurando você no encontro com a tela com que vai ser esse livro. Então, há um pacote sobre como escrever um parágrafo. Eu estou repetindo uma das nossas leituras, mas eu estou repetindo também como eu faço. Você tem uma frase de abertura que prepara o cenário para aquele parágrafo. Eu estou falando para aquele parágrafo. Mas cada parágrafo se encontra com os outros. Então, essa preparação de cenário é toda hora ajeitada um pedacinho dela. Então, nessa introdução, eram duas mulheres que não se conheciam, que estão construindo algo juntas. Você tem as frases do meio, que estão executando a cena. E a frase final, que é um gancho para a seguinte. Eu não vou fazer um exercício se o primeiro parágrafo consegue fazer a preparação do cenário, a execução da cena e o gancho para a próxima. Se vocês quiserem fazer e me escrever, eu vou adorar. Vocês dizem, aqui tá a preparação da cena, aqui tá a execução da cena, aqui tá o gancho para o próximo. Ou que não, né? Muitas vezes a gente não consegue. E aí é aquele momento que a leitora tá te lendo e diz assim, tem alguma coisa aqui que não ficou boa essa frase. É disso. Então, em geral, você abre, você coloca as suas evidências, o seu argumento, a sua citação no meio e conclui o parágrafo e vai para o seguinte. Eu vou dizer uma frase que, quando eu abrir, a gente pode provocar discussão. Em geral, a gente não deve abrir o parágrafo com uma citação.
Isso não quer dizer que não possa. Você tem que dominar muito a escrita para começar com uma citação. Eu não estou falando com uma paráfrase. A gente já viu encontros de citação e paráfrase. Então, eu queria fazer uma pergunta a vocês, que eu não vou responder, que a gente pode ir para a conversa. Aonde que cabe melhor as citações? No começo, no meio ou no fim? Eu não estou imaginando aquelas citações enormes que viram um parágrafo. Vocês entendem agora? Se o parágrafo é algo tão importante, por que as citações gigantes são problemáticas? Porque elas passam a ser um parágrafo, uma unidade de composição da sua escrita e da sua grande argumentação. Então, imaginando citações curtas que caibam dentro do parágrafo, qual é o melhor lugar para ela? No início, no meio ou no fim do parágrafo? E por quê? E a gente pode iniciar a nossa conversa com essa pergunta. Então, os parágrafos, eles são dependentes entre si e interrelacionados. É quase que uma afirmação ética sobre a vida, né, gente? Eles são dependentes um do outro e interrelacionados. Por isso que quando alguém nos diz, eu repito, esse parágrafo parece estar mal colocado, esse parágrafo parece que está solto. Essa expressão eu já ouvi muitas vezes. Débora, seu parágrafo está solto. Essa sua oração no meio desse parágrafo está solto. A pergunta é como é que eu faço uma avaliação, além das leitoras que me ajudam, mas como é que eu mesma desenvolvo uma técnica para saber se os meus parágrafos não estão soltos, se as minhas orações não estão soltas. Eu sugiro que cada vez que você escreve 3, 4 parágrafos, vamos dizer que essa seja a sua produção num dia, 1 ou 2 páginas. Você está aí escrevendo um livro, você está escrevendo um artigo, você está escrevendo sua dissertação, sua tese. Você consegue escrever 2 páginas por dia. Uma super produção, tá, gente? 2 páginas por dia. No final do mês você tem 60 páginas. Em 2 meses você tem, 60 vezes 2, 120 páginas. Você tem texto. É uma super produção. Então, imagina que você trabalhou seus 4, 6 parágrafos naquele dia. No dia seguinte, antes de começar, você pode voltar nessa aí que você escreveu e fazer um seguinte exercício. Ler o parágrafo e dizer, esse parágrafo eu preciso dele porque ele sustenta essa tese. Esse parágrafo eu preciso dele porque ele se alinhava com essa tese. Esse parágrafo ele continua se alinhavando com essa tese. E só marca o que você achar que não está funcionando. Não é hora ainda de sair editando tudo, mas dizer, aqui tem uma coisa que está sobrando. Talvez essa oração que está aqui, ela seja um tema de um parágrafo inteiro. Isso nos livros de escrita acadêmica se chama o tópico frasal, que ou seja, você olhar o parágrafo e dizer, o tópico é esse, o tópico é esse, isso aqui está sobrando, isso aqui são as evidências, isso aqui é a tese. Esse é um super exercício para se autoeditar, para conseguir saber se tem algo flutuando ou se os ganchos estão sendo feitos. Eu estou impressionada, gente, que a gente tem 500 pessoas. 500 pessoas ouvindo falar de parágrafo num domingo à tarde, antes da Páscoa. Devem ser 500 pessoas que estão em Áries, como alguém disse aí. Então, se eu estiver certa sobre como escrever nisso que nós colocamos aí sobre leitura, nós temos um risco permanente antes de chegar no quarto, que é ter um parágrafo sem foco. Que esse é o exercício que você faz ao editar os parágrafos. Você olhar e dizer, tá aqui o ponto, tá aqui o ponto, tá aqui o ponto. Isso se chama editar. É começar a organizar. Em geral, quando a gente começa a se revisar, a gente vai cortando, a gente vai movendo coisas de um lugar. E essa é uma maravilha de escrever no computador, né? Imagina no passado as pessoas escrevendo à mão. Eu acho que elas tinham uma outra forma de pensamento na escrita, que escreviam se editando, né? Muito mais do que nós. Então, nossa quarta pergunta, como escrever o primeiro e o último, primeira oração e a última oração de um parágrafo. Há uma tentação, gente, das pessoas abrirem o primeiro parágrafo de um texto, os primeiros parágrafos de introdução, com uma historiografia. Vocês já viram isso? Em que se pula do tempo das cavernas para a Idade Média, não, para o período clássico, para a Idade Média, para o Iluminismo, a Revolução Francesa. Tem outras formas de revolução, não existe, né? Revolução haitiana, nada disso, Revolução Francesa. Aí vem a ditadura militar,
E aí vem agora o movimento Ele Não, e agora vem as eleições de 2022, que Bolsonaro não. É assim, né? Não dá, né, gente? A história, a historiografia é um campo seríssimo da pesquisa. Mas é porque nós não sabemos como começar. Como a gente não sabe como começar, é muito difícil começar, a gente vai para essas coisas assim. Movimentos sociais, segundo Aurélio, significa... Não, tenta pensar essa grande frase, uma frase forte, ela vai vir. Quando você estiver tomando banho, quando você estiver caminhando, quando você estiver pensando em outra coisa, essa frase vai vir. Então comece a escrever sem se preocupar qual vai ser de verdade o seu parágrafo de abertura. Agora, entre a primeira frase do parágrafo, a primeira oração, e a última de um parágrafo, elas têm que ter conexão. E a última se conecta com a primeira do próximo. Então, eu sugiro, eu não estou dizendo que eu fiz certo ou que eu fiz errado, tá, gente? No Esperança Feminista, se vocês olharem o primeiro parágrafo, até a convocação da atenção passa por um uso de itálico no final. Se vocês olharem quais são as pontuações que tem. Nós praticamente não usamos itálico no livro, e nós fizemos isso no primeiro parágrafo como uma convocação de atenção entre a primeira e a última oração. Então, na terça-feira agora, no encontro para Esperança Feminista, nós vamos fazer o verbo aproximar. Se alguém quiser fazer como um exercício ao ler esse capítulo, sobre como os parágrafos estão se relacionando, se tem parágrafo perdido ou não, como é que eles foram construídos, se dá para ver, se tem um padrão ou não, se eu tenho, se Ivone tem outro, como é que cada uma usa esse recurso do parágrafo. São duas autoras diferentes. Eu não botei o dedo no estilo dela, nem ela falou nada sobre como eu escrevo, né? Nós nos lemos e nos comentamos, mas não sobre estilo. Então, há uma frase no texto que nós lemos hoje que eu queria encerrar essa parte, lembrar que eu vou abrir para uma pergunta, que é: cuide dos parágrafos, que o discurso cuidará de si mesmo. Se alguém puder escrever, que aí quando abrir sai: cuide dos parágrafos, que o discurso cuidará de si mesmo. Parece até uma coisa mágica, né, gente? Como é que a gente vai cuidar dos parágrafos, que é da estrutura de pontuação, de composição. Ela é uma estrutura estética. Ela é uma estrutura estética sobre como é que você modula o seu texto, como é que ele se apresenta quando abre, né? É uma coisa plástica. O tamanho das suas orações, o tamanho dos seus parágrafos e como eles vão se conectando. Então, hoje, nós respondemos 4 perguntas. E com o Sol em Áries, vocês disseram que eu estou fazendo muita confusão. A gente respondeu 4 perguntas. Se o parágrafo é uma forma de pontuação, e se o pontinho é um sinal de parar, o parágrafo é um sinal vermelho do semáforo, quando você faz uma pausa maior para movimentar para o outro. E as seções, que são conjuntos de parágrafos, são os limites de uma cidade. 2, há organizações, há formas de se organizar a sua escrita, e você pensando qual é o seu estilo, qual é a sua forma que você se relaciona com os parágrafos. É claro que você pode ter um poliamor por parágrafos pequenos, parágrafos grandes, mas segundo o que a gente leu hoje, vai mostrar que há muitos riscos em fazer isso. O terceiro é como escrever. E aí há essa alegoria desse pacote, que é a frase de abertura. Você prepara o cenário, que no meio você executa a cena e no fim você faz um desfecho com um gancho para o parágrafo seguinte. O único parágrafo que não tem desfecho para nada seguinte é o último parágrafo da conclusão. Por isso que ele é tão difícil de ser feito. E sobre a escrita do primeiro e do último orações do parágrafo. Eu já falei para vocês que a orelha do livro é feita pela Carla Cotirene. E eu queria ler para vocês a última oração
que ela faz o 4º parágrafo da introdução, da orelha. Eu vou ler o parágrafo, certo? Que é pequenininho. Mas olhem que coisa maravilhosa que é essa oração final. Diz ela, quem escreve é Carla Cotirene. Ouvir, aproximar, perguntar, falar, reparar. São verbos aqui presentes que, se conjugados no plural, podem mostrar a abertura de caminhos revolucionários de esperança feminista. Com nossas desobediências ditas, escritas e puxadas em lindos xirês literários. Convido você a entrar nas páginas deste Esperança Feminista batendo folhas. Olha que coisa linda essa oração. Eu vou lê-la novamente. Convido você a entrar nas páginas deste Esperança Feminista batendo folhas. Essa é uma oração final de 4 parágrafos que ela escreveu, que não tem mais gancho para nada. Tem gancho para uma convocação de uma imaginação, é uma oração poética. Eu convido você a entrar nas páginas batendo folhas. É uma coisa linda, né? Você tem que parar e dizer, opa, batendo folhas. Então, a minha pergunta para vocês é: aonde cabe a citação em um parágrafo? E o que vocês quiserem dizer sobre o Sol em Áries, eu estou aqui disponível para responder. Enquanto vocês estão escrevendo, a Magda diz: o desafio é articular os fôlegos para não fragmentar os argumentos. É isso mesmo, Magda, não só para não... É lindo, é do candomblé, bater folhas é do candomblé, é lindo, mas é lindo. E mesmo que você não saiba disso, você não tem um letramento religioso para sabê-lo, você tem uma alegoria de algo que você consegue sentir. Mas sobre as citações, é no meio. Claro que pode ser no final, gente, mas é no meio. Se vocês sabiam, se vocês já estudaram sobre isso, ou se intuitivamente começaram a pensar, é no meio. Exatamente. Por quê? Porque você está executando a cena. Então você está precisando de um autor. Você está executando aquilo ali. É claro que você pode fazer em abertura, mas em geral é um caminho perigoso. Você precisa dominar muito a argumentação acadêmica para fazê-lo no meio. Então, por exemplo, terminar. Por que a gente não deve terminar a sua conclusão? E o último parágrafo, a sua última oração ser uma citação. Por que você não deve, se alguém puder responder, por que você não deve, eu estou sendo normativa, no último parágrafo que você vai usar, você pode fazer um intertexto, como ela fez, poético. Mas por que você não termina com uma citação? Por que você não termina o seu último parágrafo da conclusão, sua última oração com uma citação? Por quê? Por que não? Tem uma petição de princípio aqui. Você não deve fazer isso. Você não deve ter uma citação na sua... Claro, porque você está dando a palavra final para outra pessoa, Flávia. Não é porque muitas vezes vem no começo, porque o trabalho é seu e aquele momento é que você já está terminando com a sua voz autoral. Vocês já viram estudos, textos em que as pessoas terminam com uma citação? Eu já vi. E porque a ideia não se conclui, você tá vendo? Você tem várias formas de dizer, não é para isso. E eu já vi pessoas terminando com citação, ou terminando com trecho de música, ou terminando com poesia. É algo que você termina. Você pode fazer um intertexto, tá? Mas vamos lá para as perguntas. Dizendo que fica melhor no meio. Como organizar essa composição desses parágrafos? Eu acho que nós conseguimos aqui ajudar o Rodrigo a responder. Como é que a gente organiza a composição dos parágrafos? Eu vou dar um exemplo super simples. Imagine você, Rodrigo, que você tem
escrever um artigo de 10 páginas, um trabalho de uma disciplina. Não deve ser muito maior do que 10 páginas, eu imagino. Você escreve de 2 a 3 parágrafos, 2 parágrafos por intertexto. Quando, por exemplo, bater as folhas, ela não disse, segundo o candomblé, bater folhas é do candomblé. Só que se você sabe que é do candomblé, você sabe que ela está fazendo uma referência ao candomblé. O intertexto é aquilo que quem conhece, quem é uma boa leitora nesse caso, porque conhece o candomblé, conhece a Carla Cottirene, sabe que ela opera com esses universos de pronúncia, identifica. O Nome da Rosa é repleto de intertexto, que você consegue ler sem identificar os intertextos. Então você lê bater folhas e você não sabe que vem do candomblé, você sente, tem algo que você está sentindo, então é suficiente. Mas quem sabe que ela está fazendo um outro nível de referência. Então é de vestígios de outro texto, exatamente. O Nome da Rosa é um exemplo de intertexto. Então, eu me perdi quem foi que fez a pergunta. Mas imagine que isso aqui é o seu parágrafo. E aí você vai ter que colocar, se você tem 10 páginas para entregar o seu trabalho final com 2 parágrafos por página, começa com esse exercício de botar 2 quadradinhos e você tem os 10. Você vai dizer, aqui 2 para conclusão, 3 para introdução, 5 parágrafos eu estou trabalhando o meu argumento. Você vai começar a brincar com a unidade do parágrafo. E você vai ver por onde você está fugindo. Isso aqui é sensacional para ajudar você na unidade do parágrafo. Alguém perguntou se fazer isso de um intertexto seria uma antropofagia de outro. Dizer, não, isso é uma coisa linda. Isso é de uma beleza poética tremendo. Nem tudo é desapropriação do outro. Até porque aqui não tem autoria. E aqui você não precisa dizer segundo o candomblé. É na verdade e no momento em que você identifica, que você descobre, você fala, que coisa mais linda ainda, né? Então o intertexto, ele é muito difícil. Você faz de coisas da qual você não vai nunca ser descrito como desapropriando ninguém, nem como essa coisa de plágio, nada disso. Isso é de uma beleza poética, porque são vestígios e que você não está tentando esconder. Que quem lê Carla Cottirene sabe que ela é vestígio, como diz a Renata. A Renata está repetindo aqui, é vestígio. E requer muita sensibilidade e muita poesia, né? E requer que você que leia saiba quem é que está escrevendo, para você poder começar a dizer, aqui tem algo nisso que parece uma construção alegórica e poética. Mas vamos lá. Suassuna faz isso em Auto da Compadecida. Mas que teatro maravilhoso, né? E que filme sensacional. Então, isso aqui é um super exercício, folha, tá, Bárbara? Isso aqui é um super exercício para tentar ir estruturando o parágrafo. Por exemplo, você acabou de escrever, volta e escreve nesse sticker, o post-it, você escreve qual foi a ideia daquele parágrafo que você escreveu. Se você está com dificuldade de se resumir numa linha, é porque o seu parágrafo está fragmentado. Ele pode ser 3 parágrafos que está só em um. Essa é uma dica super simples e que ajuda muito a tentar começar a fazer a revisão do argumento que está no seu parágrafo, se você está precisando dele ou não, tá? Vamos continuar. Tem gente perguntando se a gente deve dar preferência a citação direta ou indireta. Eu diria que isso a gente já teve uma conversa aqui sobre citação direta e indireta, que é a paráfrase da citação. Talvez dá uma olhada nessa banquinha. Quem sabe a gente junto, todas nós juntas, podemos ajudar a Kátia na pergunta dela. Eu me sinto tão fragilizada quando vou escrever um texto acadêmico, me sinto impotente. Quem sabe, se vocês escreverem coisas e eu leio, eu verbalizo como uma resposta de construção do grupo. Eu vou começar, mas alguém já tem que começar a me ajudar aqui.
A impotência, Kátia, ela pode ser um sinal da sua prudência. Ela pode ser um sinal de que você quer genuinamente aprender e dizer algo. Você quer genuinamente, importa tanto isso que você está fazendo, que você começa com essa sensação de paralisia, de impotência, de talvez não ter o que dizer. Mas você só vai conseguir solucionar isso escrevendo. Quem é que continua me ajudando? Eu prometo que eu já volto no post-it, mas alguém tem que me ajudar no que a Kátia perguntou. Eu comecei dizendo que essa sensação de impotência pode ser exatamente porque importa tanto escrever. Quem continua? Viviane, não vale dizer que está passando por isso agora. A gente tem que... Kátia, esse privilégio, a gente tem que ajudar respondendo aqui a pergunta. Esse privilégio não é só seu, ele faz parte, ele não é uma incapacidade. Quem não viveu isso está mentindo. É como um parto sendo criado, parido, e com a sorte que a gente pode refazer e um parto não dá, né? Continuar arriscando, eu também acho. A gente não tem como não fazer se não se arriscar. E aí é escrever os trabalhos de curso, é tentar escrever no Instagram, é tentar escrever para as outras pessoas lerem. Isso de não se comparar é muito importante, porque se todas nós chegássemos prontas, a gente não teria a maturidade na escrita, a maturidade no processo de construção do argumento, né? Tentar fazer um grupo de escrita é uma ideia muito bacana. E a gente não pode ter medo de não se arriscar, né, gente? Viver se arriscar, não tem como. Escrever se arriscar para sempre, porque fica ali. Então, a gente tem que ir. Vamos voltar para a coisa do post-it? Podemos? Aí, vamos, mudem. Parou na Conceição, a gente vai voltar. Parou na Cris Baima, vamos voltar para o post-it. Porque senão vocês ficam... Como tem um delay, eu já mudei o assunto e vocês ainda estão no outro. O que era a ideia do post-it que alguém perguntou aqui que não havia entendido? O que é a ideia do post-it que alguém falou que não tinha entendido? Como é que um post-it pode nos ajudar a arrumar os parágrafos? Nem eu imaginei, Patrícia, que o parágrafo ia dar tanta conversa dessa. Quem me ajuda? A gente já acabou com a história do medo. Vamos mudar para cá. Renata, a gente já mudou. Gui, é para pensar na construção do texto a partir do parágrafo, ajuda quando está travado. Escreve, organizando depois. Escrever se arriscar. Não, vocês ainda estão lá no se escrever se arriscar. Vamos, gente. Para delimitar as ideias. Vamos, eu tô esperando. Por que o post-it ajuda a gente? Viver e arriscar. Porque você tenta resumir o parágrafo em uma palavra, em uma oração. Gravar a sua fala e transcrever ajuda. Você não precisa nem transcrever, Paula. Você já pode usar os transcritores e depois você vê o que você estava pensando. Foi o Rodrigo que perguntou. Vamos lá. Que é como você organizasse um roteiro, que você coloca a ideia nesse quadradinho, transforma em mais visual, ajuda a pontuar as unidades. Cada post-it é um parágrafo. Você ajuda você a ordenar os parágrafos de um texto. Você consegue pensar como é que você está distribuindo num texto. Você observa a sua estética. É como se fosse um mapa mental. Nossa, eu vou plagiar isso tudo agora na próxima aula, porque é uma síntese. Valoriza o tempo. Você centraliza a ideia num parágrafo, mas ele é um mapa mental, gente. Ele é um mapa mental. Isso é muito bacana quem disse isso. Ele ajuda na edição e na construção. Ele destrava a escrita. Nos ajuda a treinar a construção de outros parágrafos. Ele permite mudar a ordem. Claro, você está dizendo algo aqui, você mudou quando você resumiu sobre o que era. Ele é um marcador organizador. Ele coloca os seus tópicos frasais. Ele é um mapa mental. Isso é muito legal quem pensou isso. Eu nunca tinha, para falar a verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas ele transforma... quanta coisa para fazer com post-it. Karina, eu consigo imaginar quantas outras ainda dão para fazer. Mas você divide os seus tópicos, isso é verdade. Gente, 5 linhas por parágrafo, não. O que eu falei aqui é que há quem diga que é entre 6 e 15 linhas. Vamos, vou fazer a última pergunta para a gente terminar. Vamos tentar colocar uma palavra sobre o que a gente vai levar hoje daqui. Não vale parágrafo.
Não vale, e nem vale post-it. Não vale parágrafo, não vale post-it. Qual é a palavra que a gente vai levar para os nossos últimos minutos? Eu vou subir o vídeo e aí, se vocês puderem publicar a palavra, aí a gente termina. É uma espécie de Word físico, cheia de intertextos, lógica, é verdade. Usar cores diferentes pode ser muito legal, muito legal. Você pode fazer a introdução numa cor, outro noutra cor. Eu já disse, pensar as cores como mecanismo de organização é muito legal. Coerência, organização, suporte, planejamento, unidade, que disse Isadora, muito legal. Relação e interdependência é super importante. Poesia, distribuição, o STJ, sei lá o que, ele falou isso, distribuição é super importante. Eu gosto também, Marcos, da estética, costura de argumentos, concatenação, claro, conexões, composição. Queria tanto que alguém estivesse anotando, porque isso já dava um capítulo coletivo sobre por que a gente tem que pensar o post-it e os parágrafos. Coerência, busca, uso 5 cores, compreensão, para abrir caminho, uma escrita coerente, conexão. Gente, eu espero que tenha feito sentido. Foi uma banquinha difícil, sabe? Porque é uma banquinha quase que de uma coisa, assim, eu não sei, ao mesmo tempo que eu achava que eu parecia estar dando uma conversa sobre redação de ensino médio, como é que você vai escrever a redação para o Enem em 3 parágrafos, e ao mesmo tempo era de uma implosão de sentidos, né? Eu vou subir o vídeo, se vocês puderem botar as palavras, vai ajudar muito a ser como um mapa mental, aqueles mapas de ideias para alguém que for ver a banquinha depois da gente. Eu tô na dúvida se a gente tem banquinha domingo que vem, porque eu acho que é domingo de Páscoa e a gente, por respeito religioso a muitas pessoas, eu acho que a gente não colocou domingo que vem, eu vou confirmar no calendário, mas eu acho que sim. Mas a gente já tá na nossa 6ª banquinha, não deixem de fazer a matrícula, porque não vai ficar aberta, a gente ficar abrindo e fechando mais para quem não tá fazendo a matrícula, hein, gente? Quem tá seguindo com a gente também. Também, se vocês gostaram disso de abrir e fechar os comentários, me avisa, porque eu fico fazendo isso. Fica parecendo um circo, né? 500 pessoas eu abrindo e fechando. Mas se vocês acharem que faz sentido, escreve aqui quando subir nos comentários que eu fico abrindo e fechando. Pra mim é muito mais divertido, porque eu não fico disse que melhor não? Que eu não fico abrindo, eu não fico falando sozinha. Mas vocês digam se faz sentido quando eu subir, tá? Então, gente, tudo de bom. Uma boa Páscoa aos que celebram, aos que não celebram, mas têm um feriado, que descansem, que possam fazer coisas felizes para a vida de vocês. Nós nos vemos no próximo dia que está no calendário, que eu tô na dúvida se é domingo que vem, mas eu já subo o vídeo para vocês com legendas, viu? Um beijo grande para todo mundo e cuidem-se muito.